Bruxas na Idade Média. Mito ou verdade? Você já ouviu falar das bruxas da Idade Média? Mulheres poderosas, temidas, acusadas de pactuar com forças sobrenaturais. Mas será que tudo o que sabemos sobre elas é verdade? Ou será que estamos presos a um medo ancestral que transformou curandeiras e sábias em vítimas de uma caça implacável? Neste vídeo, vamos mergulhar em um universo cheio de mistérios, onde a linha entre mito e realidade é tênue, uma época marcada por crenças espirituais profundas, superstições e uma perseguição que mudou para sempre a história. Eram essas mulheres? Eram mesmo criaturas do mal ou guardiãs de um conhecimento secreto, ligado à natureza e ao poder espiritual? E por que até hoje esse tema nos fascina tanto, como se uma energia antiga ainda pulsasse por trás das lendas? Prepare-se para uma viagem que vai além dos livros de história, revelando segredos que podem transformar a forma como você entende espiritualidade, poder e medo. Se você quer desvendar essa história junto com a gente, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acredita que as bruxas da Idade Média eram reais ou apenas vítimas de um mito assustador? Quem eram as bruxas na Idade Média? Para entender isso, precisamos voltar a um período em que o mundo era dominado pelo desconhecido e pelo medo do inexplicável. Naquele tempo, a espiritualidade estava profundamente ligada à natureza, e muitas mulheres tinham conhecimentos ancestrais sobre ervas, plantas medicinais e rituais de cura. Essas mulheres, muitas vezes chamadas de sábias ou curandeiras, eram guardiãs de saberes que escapavam ao controle da Igreja Católica, que buscava uniformizar crenças e eliminar qualquer ameaça ao seu poder. O conceito de bruxaria começou a se formar justamente nesse conflito. O medo da Igreja em relação a práticas consideradas heréticas se misturava às superstições do povo, criando uma imagem distorcida e aterrorizante dessas mulheres. Não, se tratava apenas de uma acusação religiosa, mas também de um controle social. A figura da bruxa passou a ser associada a um pacto com o diabo, um agente do mal que ameaçava a ordem estabelecida. No entanto, muitos historiadores afirmam que essa narrativa serviu para justificar a perseguição de mulheres independentes e detentoras de conhecimentos que incomodavam. Essa dualidade entre o saber espiritual, ligado à natureza, e a condenação violenta, criou um cenário onde o mito e a verdade se confundem, abrindo espaço para perguntas que ainda ecoam hoje. Será que, por trás da figura assustadora, havia uma verdadeira sabedoria? E qual o preço que essas mulheres pagaram por desafiar o sistema? O que vem a seguir revela detalhes dessa história pouco conhecida, que vai além da simples caça às bruxas. A origem do conceito de bruxaria na Idade Média está profundamente ligada às tensões entre o conhecimento tradicional e as instituições religiosas que buscavam controlar não apenas a fé, mas também o saber popular. Muitas das mulheres acusadas de bruxaria eram aquelas que dominavam as artes da cura natural, usando plantas e rituais que remontavam a práticas ancestrais, passadas de geração em geração. Para essas comunidades, a espiritualidade estava intrinsecamente conectada à natureza, à lua, às estações, às ervas, elementos que orientavam a vida e a saúde. Mas esse conhecimento que parecia simples e sagrado para as autoridades eclesiásticas era perigoso. A Igreja Católica via essas práticas como uma ameaça à sua autoridade, e ao associar esses rituais a pactos demoníacos, criou um estigma que transformou mulheres sábias em figuras de medo e perseguição. Por outro lado, para muitas pessoas daquela época, essas mulheres representavam a esperança de cura e proteção, um elo entre o humano e o divino que não podia ser ignorado. Essa dualidade revela um conflito não apenas de crenças, mas também de poder, entre o que era considerado sagrado e o que precisava ser controlado para manter a ordem. Pensar nisso hoje nos faz refletir sobre quantas vezes o medo do diferente e do desconhecido pode afastar a humanidade do que há de mais profundo em sua própria espiritualidade. O próximo trecho vai explorar como esse medo se transformou em perseguição violenta, moldando uma das histórias mais sombrias da Idade Média. A perseguição às chamadas bruxas na Idade Média foi um dos capítulos mais sombrios da história europeia, marcada por medo,
violência e injustiça. Esse período é lembrado principalmente pela Inquisição e pelas famosas caças às bruxas que varreram regiões inteiras, sobretudo entre os séculos XV e XVII. Mas como essa perseguição se concretizou, é importante entender que as acusações contra as bruxas raramente surgiam do nada. Muitas vezes elas refletiam tensões sociais, medos coletivos e a necessidade de encontrar um bode expiatório para desastres naturais, doenças ou crises econômicas. Em comunidades pequenas, onde a sobrevivência dependia da colaboração, a desconfiança se transformava em uma arma poderosa. Mulheres que tinham algum conhecimento especial, que viviam de forma mais independente ou que simplesmente eram diferentes, muitas vezes eram alvos fáceis. A Inquisição usava tortura e julgamentos forjados para extrair confissões que confirmassem o medo popular, reforçando o estigma de que essas mulheres praticavam magia negra e pactuavam com o diabo. As histórias de voos noturnos, feitiços e encontros com criaturas demoníacas ganharam força na imaginação coletiva, alimentadas por relatos sensacionalistas e pela própria Igreja, que via nessas narrativas uma forma de consolidar seu poder. É importante lembrar que muitas dessas mulheres eram curandeiras, parteiras e guardiãs de tradições espirituais que desafiavam o monopólio religioso sobre o conhecimento e a fé. A caça às bruxas, portanto, foi também uma forma de controlar não apenas o corpo, mas as mentes e as crenças da população. Esse contexto revela uma profunda tensão entre o medo e a busca por explicações em tempos de incerteza. A violência, que marcou essa fase da história, deixou milhares de vítimas, a maioria mulheres, cuja real história muitas vezes se perdeu entre o sensacionalismo e o preconceito. Ainda assim, a narrativa das bruxas da Idade Média não se resume a vítimas passivas. Elas representam também a resistência silenciosa a um sistema opressor. A compreensão desse passado é essencial para entendermos como o medo do diferente pode levar à perseguição e à exclusão. No próximo segmento, vamos explorar como a espiritualidade dessas mulheres e suas práticas sobreviveram, transformando-se em algo que ainda ressoa nos dias atuais, muito além do que a história oficial costuma contar. Mesmo diante das perseguições e da brutalidade que marcaram a caça às bruxas, as práticas espirituais e o conhecimento ancestral ligados à natureza não desapareceram. Pelo contrário, muitos desses saberes continuaram vivos, embora de forma oculta, passados secretamente de geração em geração. O que chamamos hoje de bruxaria moderna, neopaganismo e tradições como a Wicca têm suas raízes nessas antigas práticas espirituais que valorizam a conexão com a terra, o ciclo das estações, os elementos naturais e a energia do universo. Essa continuidade mostra que, apesar do medo e da repressão, a busca por um contato direto com a espiritualidade e a cura através da natureza nunca foi esquecida. No mundo contemporâneo, o resgate dessas tradições oferece um contraponto poderoso à visão histórica que demonizou essas mulheres. O simbolismo da bruxa hoje é reapropriado como uma figura de sabedoria, força e liberdade espiritual. Muitas pessoas encontram nesse caminho uma forma de empoderamento, especialmente as mulheres, que veem na bruxaria uma conexão com suas raízes ancestrais e um meio de reconquistar um poder que lhes foi negado por séculos. Além disso, a espiritualidade, ligada às práticas naturais, chama a atenção para a importância do equilíbrio entre o ser humano e o meio ambiente, uma mensagem fundamental em tempos de crise ecológica e desconexão com o mundo natural. É interessante observar como o imaginário popular que antes pintava as bruxas como agentes do mal, hoje abraça essa figura como símbolo de transformação e autoconhecimento. Essa mudança reflete não só uma revisão histórica, mas também uma necessidade contemporânea de reconectar-se com dimensões mais profundas da existência. Ao entender esse percurso, começamos a ver que a história das bruxas não é apenas sobre medo e violência, mas também sobre resistência espiritual e a capacidade humana de preservar saberes fundamentais diante da adversidade. O que vem a seguir é um convite para refletir sobre como esses antigos mitos e verdades
ainda influenciam nossa visão sobre poder, medo e espiritualidade nos dias de hoje, revelando que a herança das bruxas está muito mais presente em nossa cultura do que imaginamos. Ao refletirmos sobre a história das bruxas na Idade Média, é impossível ignorar como o medo, o preconceito e a luta por poder moldaram uma narrativa que ainda hoje nos desafia a compreender o que realmente aconteceu. As mulheres perseguidas por supostamente praticarem bruxaria foram vítimas de um sistema que buscava controlar não só as suas ações, mas também suas vozes e seus conhecimentos. Esse controle veio acompanhado de uma violência que, em muitos casos, apagou histórias verdadeiras de resistência, sabedoria e espiritualidade. No entanto, essa história não termina com o silêncio imposto pela repressão. Pelo contrário, ela segue viva nas tradições espirituais que renascem e se reinventam, mostrando que o que foi tentado ser destruído encontrou formas de sobreviver. A figura da bruxa, antes demonizada, hoje representa para muitos um símbolo de força, independência e reconexão com o poder feminino e a natureza. Essa transformação é uma prova da resiliência humana e da necessidade profunda que temos de nos ligar a algo maior, a uma espiritualidade que transcende dogmas e medos. Também nos convida a refletir sobre como o medo do diferente ainda pode gerar perseguições e injustiças, mesmo em tempos modernos. A história das bruxas nos alerta para a importância de questionar as narrativas oficiais, de buscar a verdade por trás das versões dominantes e de valorizar a diversidade de saberes que compõem nossa cultura e espiritualidade. Em última análise, a verdadeira lição é sobre o poder do conhecimento, da liberdade de crença e da coragem de resistir diante da intolerância. Então, a pergunta que fica é: será que entendemos as bruxas apenas como figuras do passado? Ou estamos prontos para reconhecer nelas um reflexo dos nossos próprios medos e potencialidades? Deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre essa história. Curtiu o vídeo? Então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Sua opinião é fundamental para a gente continuar trazendo temas que misturam história, espiritualidade e mistério para você.